Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o professor Matheus e a gente vai dar continuidade aí à última aula, tá bom? Vamos lá, na última aula a gente falou sobre o trabalho de uma força e agora nós vamos falar sobre as características desse trabalho, tá bem? Uma propriedade importante, o trabalho ele não depende da sua trajetória. Como assim? Imagina que eu pegue aqui uma massa M e leve essa massa M até um outro ponto. Eu vou colocar aqui ponto A e aqui eu vou colocar ponto B, tá bom? E aí vamos supor que ela faça essa trajetória, ó. Essa aqui foi a trajetória da massa M. Então esse aqui vai ser o nosso ΔS. Bom, para eu calcular o trabalho, eu não dependo desse ΔS. Um outro exemplo aqui, ó. Eu vou do ponto A até o ponto B. Se eu fizer um movimento mais ou menos assim, ó, se eu fizer uma trajetória dessa forma para chegar no ponto B, o ΔS ali, mesmo que eu faça esse ΔS, para calcular o trabalho eu só vou usar o deslocamento. Então, por exemplo, para todos os casos aqui, a fórmula que eu tenho que usar seria o trabalho igual a força vezes o deslocamento, tá bom? No caso eu colocaria cosseno aqui, se tivesse, por exemplo, aqui, vamos supor que eu tenho uma força nesse sentido, ó. Vamos supor que eu tenho a força para cá e um ângulo entre o deslocamento e a força. Bom, se eu tenho um ângulo entre o deslocamento e a força, eu teria aqui que colocar o cosseno. Mas se eu não tiver esse ângulo, eu só coloco o F vezes D, tá bem? Então, na hora que você calcula aqui, ó, você só depende do deslocamento. Você não depende aí da trajetória, tá vendo? Então, por exemplo, se esse deslocamento aqui de A para B fosse D e aqui também fosse D, eu realizaria o mesmo trabalho. Você poderia até estar pensando assim: ah, professor, mas no caso de cima, ele vai ter uma trajetória diferente, então ele vai ter que andar mais. Não, a gente não considera esse vai ter que andar mais, tá bom? A gente só vai considerar o deslocamento. Bom, a gente falou um trabalho para uma força constante. Essa força daqui é F, ou por exemplo, uma de baixo aqui, se eu fosse colocar F para cá, poderia dar qualquer força genérica, tá? Bom, todas essas forças são mantidas constantes. Agora eu quero calcular uma força variável. Como é que seria o trabalho de uma força variável? Bom, o trabalho para uma força variável, ele seria assim, ó. Eu vou colocar aqui um gráfico de uma força que está variando. Se essa força varia, o que eu vou fazer? Ó, eu vou olhar para o gráfico e os gráficos vão ser, vou colocar aqui D0 e D para representar os deslocamentos, tá bom? Esse eixo aqui de baixo, ele representa o nosso deslocamento. O eixo de cima, ele vai representar a nossa força, tá bom? Nossa força aí em newtons. Aí, legal. Aqui eu vou ter a força F1 e aqui a força F2. Aí você pode estar se perguntando: não é, professor, mas a fórmula do deslocamento é força vezes deslocamento. Qual dessas forças eu vou ter que usar? É por isso mesmo que a gente está falando sobre esse assunto. Porque a ferramenta que eu estou te mostrando agora é para você calcular o trabalho em caso onde você não tenha como fazer isso aqui, ó. Porque isso aqui você precisa do deslocamento e de uma força constante. Aqui você pode ter qualquer força. Bom, a área aqui desse gráfico, ela dá uma propriedade. Quando a gente quer saber, só um bisuzinho para vocês, quando a gente quer saber o que a área dá, é só fazer o seguinte: quando eu quero saber o que a área me dá, é só eu fazer o eixo X vezes o eixo Y. Bom, o nosso eixo X é o deslocamento, o eixo Y é força. Então a área é a mesma coisa que força vezes deslocamento. Bom, gente, a gente está aprendendo desde o início da aula que força vezes deslocamento é quem? É trabalho. Então isso aqui vai ser numericamente igual ao módulo do trabalho. Área numericamente igual ao módulo do trabalho. Tá bem? Então, se você quiser saber a área desse gráfico aqui, vai ser a mesma coisa que você encontrar o trabalho. Beleza.
olha só, eu quero só te falar uma observação extremamente importante. É o seguinte, esse gráfico daqui, ele tem propriedades, né? Quais são as propriedades desse gráfico? Eu vou até colocar aqui para você, é bem exposto, ó. Eu vou colocar bem grande para você ver. Aqui o eixo da força e aqui o eixo do deslocamento. Beleza, olha só, gente. Força e deslocamento. Se esse gráfico fosse para cima, assim, ó. Se o gráfico fosse para cima, isso aqui representa um trabalho positivo. Esse aqui vai representar um trabalho negativo. Então você tem que prestar atenção. A área que está para cima é um trabalho que está fornecendo energia. Trabalho é a mesma coisa, lembre-se sempre disso. Trabalho é a mesma coisa que ganho de energia. Tá bom? O trabalho é o ganho de energia. Aí beleza, se o trabalho for para cima, se a área for para cima, trabalho positivo, se a área for para baixo, trabalho negativo. Legal. Classificação do trabalho aí. Classificação do trabalho. Bom, vamos lá. Se essa minha força aqui, vou colocar um deslocamento. Deslocamento. Para cá também vou colocar um deslocamento. Bom, essa força aqui, ó, vou supor que ela tá para cá. Gente, o nosso limite é o 90 graus. Vou te explicar o porquê que o limite é o 90 graus. Vamos lá. Qualquer força que esteja entre 0 e 90, ou seja, a força pode estar aqui, indicando para lá, ou a força também pode estar indicando aqui para cima, tá vendo? Até o 90. Não pode ser igual a 90, tem que ser até o 90 aqui. Qualquer força que estiver puxando esse bloquinho nesse sentido aqui, ó, em qualquer uma dessas direções, ela vai estar ajudando, ó. Se eu puxo o bloquinho em qualquer dessas direções, ela vai estar ajudando. Então aqui, ó, eu tenho um trabalho que na hora de calcular ele fica assim. Trabalho é mais força vezes deslocamento. No caso, como tem um ângulo aqui, eu coloco vezes o cosseno do ângulo. Ou seja, o trabalho motor é aquele trabalho onde a força é favorável. Da força favorável. E o ângulo, esse ângulo daqui, ele tem que estar entre 0, ou seja, maior ou igual a 0. A força também pode estar indicando para o deslocamento, ou menor que 90. Por quê? Qualquer ângulo que esteja nesse intervalo aqui seria um cosseno maior que 0. Aí, como o cosseno vai dar um valor positivo, qualquer força aqui vai dar valor positivo, porque o cosseno vai ter um valor positivo, tá bom? Então, essa força aqui, ó, ela tá fazendo a velocidade do corpo que aumentar. Eu tô puxando, eu tô no sentido favorável, tá bom? Então, esse aqui já ao contrário, o trabalho resistente, ele vai ter um trabalho, olha só, vou colocar uma força que passa do 90 graus, pra você ver. Ó, esse ângulo aqui passa do 90. Tá vendo? É um ângulo maior que 90 graus. Como é um ângulo maior que 90 graus, ângulos maiores que 90 graus têm cossenos negativos. Então, na hora de calcular a força, fica assim, ó. Menos força vezes deslocamento vezes o cosseno. Tá bom? Então, eu tenho força desfavorável
E o ângulo vai ser um ângulo o quê? O ângulo vai ser um ângulo maior, no caso. Olha só, maior que 90, menor ou igual a 180. Tudo bem? Um abraço, até o nosso próximo encontro, para a gente revisar mais coisas sobre trabalho.